Saudações! Temos hoje mais um Papo das Artes, um programa de parceria entre a Academia de Letras da Bahia e a TV Alba, da Assembleia Legislativa da Bahia. É um programa que pretende entrevistar nossos artistas, ou baianos ou residentes aqui, que vêm revelando toda a poética que a Bahia vem expressando ao longo dos anos. Nós hoje temos um convidado especial, meu amigo e colega, Eusébio Lobo. Eusébio, como vai? Vou bem. Bem-vindo. Eu tenho tantas coisas a perguntar e pedir que Eusébio conte para nós, que eu acho muito importante. Eusébio é um exemplo de como a cultura popular se mescla com a cultura cênica de artista com obras assinadas, assim como está imbricada com a cultura acadêmica da universidade. Eusébio percorreu todo esse caminho e eu quero perguntar um pouco para o Eusébio como foi que um baiano chegou a dançar no Carnegie Hall em Nova York, nos Estados Unidos, que é o máximo para nós de dança, e como um capoeirista venceu na vida, chegando a ser um dos primeiros professores de dança com doutorado no Brasil. Conte sua narrativa para nós. Então, de vida. Tudo começa aos 6 anos de idade, na porta da rua, no fundo do quintal, né, praticando a capoeira com o meu primeiro mestre, que foi Lupa do Garcia. Se eu disser Lupa do Garcia, provavelmente vocês não vão saber quem é Lupa do Garcia. Mas se eu disser assim, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora. Ele fez essa música junto com o Valmir Lima, então você já pode imaginar. Lupa participava de um grupo chamado Olodum. Não é esse Olodum que vocês conhecem aqui, era um grupo formado por alunos universitários do mestre Bimba. E aí estava camisa roxa, acordeon, saci, Itapuã. E como eu morava perto de Lupa, ele me dava aula, as primeiras aulas de capoeira. Depois eu fui para o Colégio Edgar Santos, do Garcia, e lá tinha um grupo também dos alunos do colégio, e eu me inseri nesse grupo. Depois desse grupo, eu fui para a academia do mestre Bimba, porque adolescente você sabe como é que é, né? Se um usa tênis de tal marca, todos têm que usar. Então, naquela época, tem que ir para a academia de mestre Bimba. Lá vou eu para a academia de mestre Bimba. Concomitante, eu fui participar, em 69, do grupo Balu, do nosso saudoso e queridíssimo mestre Raimundo Bispo dos Santos, mestre King. Por causa da capoeira, eu fui para o Balu. E lá no Balu, eu aprendi as danças folclóricas, com Reginaldo Flores, conga, com o próprio King. E a minha adolescência foi pautada sobre isso, sobre participar do grupo folclórico. Também participei do grupo Oxum, do Geni, mestre Geni, que foi meu padrinho de formatura em mestre Bimba. Bem, nessa época... Você, quando se formou, eles logo dão um nome, né? E você, quando ganhou o nome de Mestre Pavão? Foi mais tarde? Mais tarde, por quê? O nome Mestre Pavão vem por causa da união da dança com a capoeira.
Então, o pavão, né? A beleza. Se exibe, a beleza, a leveza. A estética. A estética, exatamente. Eu lembro que meu colega Gelão dizia assim, poxa, eu sempre ficava olhando como é que você dava o AU todo espelhado, todo aberto. Gelon? Gelon. Gelon que hoje mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, E quando eu fui para os Estados Unidos, nós fizemos muitos shows juntos. Bem, por causa da meu desempenho na capoeira e nas danças folclóricas, eu fui convidado por Clyde Morgan para ir para a escola de dança. Eu e King. E nós entramos juntos. No mesmo dia, entrou eu e King. Foi aí que começou a abertura para os homens na Universidade Federal da Bahia. Clyde é um coreógrafo norte-americano, hoje brasileiro também, e que é professor já aposentado tanto nos Estados Unidos quanto aqui na Bahia, na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Só que eu entro na UFBA com meus 17 anos. Eu nem tinha como... entrei no pré-universitário, no curso pré-universitário. Depois eu fui, servi o exército, voltei e entrei no grupo, aí fui convidado, eu e King, para entrar no grupo. Mas tudo isso por quê? Tudo isso por causa do meu desempenho na capoeira. Nessa mesma época, que eu chamo da época de ouro do folclore na Bahia, e aí tem uma fotografia que eu vou mostrar para vocês de apresentação. Era assim, como vivia o adolescente. Um show no Eugênio C, um show no Centro Folclórico, atrás do Cine Glauber Rocha, um show no Teatro Castro Alves e um show na Moenda. Então eram 4 shows por dia, muitas vezes. Fazíamos mais de 30 shows no mês. Então o nosso preparo físico, a nossa forma vinha da própria capoeira, não vinha de nenhuma técnica pré-estabelecida. Por isso que eu postulei que a capoeira se faz no corpo que faz a capoeira. Bem, nessa época, o cônsul Raul de Spandek fazia uns filmes sobre a cultura baiana e levou esse filme para 90 países. A senhora Catherine Dana, depois eu posso falar mais sobre ela me viu nesses filmes e ela precisava, sabe de quê? De um capoeirista para poder conseguir reconstituir, colaborar com a reconstituição da história da dança moderna americana. Catherine Dunham é importantíssima na história da dança moderna e hoje contemporânea do mundo mundial, americana, negra, e nos anos 20, 30, foi pioneira na pesquisa corporal através do movimento da dança negra. É importantíssima e ela que formou também Mercedes Batista, a nossa versão brasileira, nossa grande mestra. São as pioneiras para o levantamento das danças negras brasileiras. Ela, sendo dançarina e antropóloga, ela usava das danças étnicas para poder construir as suas coreografias. Mas, por ser negra, ela não foi reconhecida como pioneira da dança moderna nos Estados Unidos. Na década de 70, o governo Reagan resolveu reconhecê-la, mas para reconhecê-la como pioneira da dança moderna, era necessário reconstituir pelo menos parte do seu repertório, que tinha 90 horas de coreografia, o que é gigante. Então, ela me viu através do estilo de Raul de Mandecker, jogando capoeira, e disse, olha, é ele que eu quero. Diz assim, olha, ele joga, porque ela identificou o meu jogo, e disse, olha, ele parece daqui para cima com R. Belafonte. Ainda teve um... Sim, né? Os olhos dele parecem com o de R. Belafonte. E aí ela me convida para ir para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio cultural. Eu não sabia que era para a reconstituição
Das coreografias antigas. Antigas dela, da reconstrução da história da dança moderna americana. E eu vou fazer esse intercâmbio. Chego lá, a bolsa que eu tinha ganho já não existia mais. E no primeiro dia eu tive que fazer um teste. E eu não sabia falar inglês, não sabia nada, e apenas com a linguagem corporal que eu tinha, da experiência da capoeira, com as danças folclóricas e com a dança moderna da UFBA, eu fui contratado como professor instrutor da Universidade do Sul de Illinois. Isso é um feito fantástico. Então, um menino chegar novinho, sem ainda o curso universitário, e conseguir se impor nos Estados Unidos sem nem falar inglês, é porque dançava e jogava muito. Mas eu fiz um programa de aula, de curso para dar aula de capoeira. E adivinha que foi minha primeira tradutora? Lia Robato. Foi ela quem escreveu. Eu escrevi em português e ela reescreveu em inglês para eu poder apresentar isso nos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez. A gente nem imagina o futuro que vai dar, vindo ele ser o primeiro doutor em dança no Brasil, um dos primeiros. Então, nós estamos fechando esse primeiro bloco. Eu queria que você fechasse como culminou essa sua trajetória passando pelos Estados Unidos. Culminou com a apresentação do Máxima, né? Que foi o espetáculo de gala no Carnegie Hall. E aí é que muda muito a minha vida, porque o Carnegie Hall antes só tinha se apresentado, poucos brasileiros tinham se apresentado. E eu, quando eu me percebi de frente a uma plateia gigantesca, me aplaudindo, eu disse, agora eu posso empendurar minhas sapatilhas e posso pensar de outra forma. Que pendurar? Estava começando. E aí, eu fui a quinta pessoa no mundo a ter um mestrado na técnica de Catherine Dana. Foi? Foi. Ela raramente dava o título de pós-graduação na técnica dela. Eu fui a quinta pessoa a receber esse título. Muito bem. E daí, quando você voltou para o Brasil? Volto para o Brasil e aí eu vou, sabe para onde? Eu vou para Aracaju. Com o Reginaldo? Não, eu sou muito antes de Reginaldo, com Luiz Spinelli. Sim. Luiz Spinelli. E aí passa um ano lá. Tudo meu aluno, tudo gente minha. Né? Tudo, exatamente. Fico um ano com a Luiz Spinelli, depois eu vou a Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, eu faço uma coisa que aconteceu comigo em Salvador. Não é? Os capoeiristas são levados para a UFBA. Eu pego os dançarinos folclóricos e capoeiristas na região e levo para dentro da academia de dança de Belo Horizonte. Com isso, várias pessoas se tornaram expoentes na dança. Um deles, Sebastião, não sei, os mais jovens aqui não vão conhecer, mas Sebastião, que fazia propaganda para a CIA, foi um daqueles que começaram comigo lá em Minas Gerais. Eu fazia direção de 3 companhias de dança, a Compasso, o Grupo Camaleão, que eu dei o nome de Camaleão, porque nós dançávamos de absolutamente tudo, e o Grupo Primeiro Ato. Maravilhoso grupo. Aliás, Minas Gerais é invejável, porque Minas faz tudo caladinho, mas faz bem feito. A capoeira em Minas tem um mestre chamado Macaco que criou a capoeira coletiva. Nós no segundo método bloco de capoeira vamos coletiva. falar sobre o que é capoeira coletiva. Capoeira coletiva, ele inventou esse método que foi muito interessante. Mas cá em Salvador, a minha vida com a capoeira, junto com Aristides, por exemplo, nós desenvolvemos um programa, eu e ele, cada um levou a sua parte desse programa. Parte desse programa é que eu fui desenvolvendo até chegar à coleção de livros que eu venho publicar na minha livre docência.
Nós vamos agora, no próximo bloco, falar sobre conceitos, princípios, métodos de trabalho de Eusébio, mestre Pavão, como professor de capoeira. Recomeçando nosso Papo das Artes com o professor mestre Pavão e professor Eusébio Lobo, nós vamos continuar falando sobre capoeira e como ele se tornou um professor livre-docente da Universidade da Unicamp. Eusébio, como foi sua trajetória até chegar a professor da universidade? Voltamos a Quetrindana. A Fulbright estava comemorando seus 40 anos do programa Fulbright. O programa Fulbright, o senador Fulbright criou um programa de intercâmbio entre os Estados Unidos e as culturas no mundo inteiro. E a Quetrindana foi escolhida para fazer a comemoração dos 40 anos da Fulbright no Brasil. Lógico, eu estava em Belo Horizonte, o que ela fez? Me convidou para ser o assistente dela pelo Brasil. Ela iria dar Masterclass e eu iria ser o assistente dela, que iria fazer a demonstração daquilo que ela queria. Com isso eu fui dar aula em São Paulo, para as academias e para as escolas em São Paulo. Na Bahia, eu voltei à Bahia, né, pela Fulbright e com a Quetrindana, diversos estados. E em São Paulo, a Marília Ojo de Andrade, que tinha acabado de criar um projeto de curso de dança, me convidou. Só um detalhe, Marília Andrade é filha do famoso Oswald de Andrade, da Semana de 22, da Semana Moderna de 22 em São Paulo. Mas a filha dela, a filha dele, seguiu a dança. Exatamente. E aí, ela me convida ela disse, olha, eu preciso de você para ajudar a montar esse departamento. Eu relutei, que eu estava muito bem em Belo Horizonte, durante 1 ano e meio. Mas depois disso eu fui dar um curso durante uma semana e gostei muito do bairro lá de Barão Geraldo, na Unicamp. Eu disse, olha, é um bom lugar para criar os meus filhos. E aí eu resolvi ir para a Unicamp e fiquei lá. Você já estava casado? Já estava casado. E fiquei lá durante quase 30 anos. Agora... Fazendo o quê? E aí esse capoeirista, aí é que está, esse capoeirista que vai para lá ajudar a montar o segundo curso de dança no Brasil. Assim como Lia ajudou a montar, a criar e a desenvolver o primeiro curso de dança no Brasil, esse mesmo papel... De nível universitário. Em nível universitário, esse mesmo papel eu fiz na Unicamp. Nós trocamos. Eu, paulista, vim para cá e ele, baiano, foi para lá. Exatamente. Vocês são, não é igual, mas é bem similar a nossa trajetória nesse sentido. E ele, como professor, se desenvolveu muito pesquisas sobre dança, pesquisas sobre capoeira. E escreveu... Eu poderia dizer o seguinte, que na Unicamp eu dava aula de capoeira para o curso de dança. Eu dava aula de dança moderna, não dança moderna, eu dava aula do chamado exercícios técnicos de dança, porque lá não tinha uma nomenclatura, não queria um modelo, mas sim aberto, um método. Então eu dava aula de exercícios técnicos de dança, e dava aula de capoeira para dança, e dava aula de capoeira para o pessoal do teatro, do departamento de teatro também. Então, minha trajetória lá é pautada nisto. Eu sempre defendi que capoeira é uma das técnicas
excelentes para a preparação de um bailarino profissional. O bailarino profissional, ele requer uma diversidade de técnicas para que seu corpo tenha habilidades de movimentação e não fique preso a um só estilo e que não condicione seus movimentos a um só tipo de movimento. Então, quanto mais amplo for sua formação técnica, mais abertura ele terá para a sua criatividade. Qualquer movimento pode. E a capoeira é o que dá mais abertura porque ela não enrijece e não prende estilo. O capoeirista, ele é aberto para qualquer dança. Eu sou fã absoluta da técnica da capoeira, porque é uma técnica de fluxo contínuo, livre, solto, com compensação, usa o mínimo esforço, sabe usar o vetor do peso e contrapeso para evitar uma definição de estilo. Por isso então, é muito lindo. Eu acredito que foi isso que Clyde Morgan viu quando ele foi arrebatando os capoeiristas e levando para a sua companhia de dança. Eu acho que foi isso que o Clyde percebeu. E olha que interessante, porque a capoeira, ela trabalha o corpo integralmente, em todos os níveis, no nível baixo, no nível médio, no nível alto, em todas as dimensões, em todas as direções. E a capoeira não tem um modelo pré-estabelecido, por isso que eu volto a repetir, a capoeira se faz no corpo que faz a capoeira. O que é que o mestre Pastinha dizia? A capoeira para homem, menino e mulher, a capoeira para todos. Do mesmo modo, por que capoeira e dança? Porque a capoeira, como dizia o mestre Pastinha, ela tem várias serventias, né? O que é a capoeira? É tudo que a boca come. Ela tem várias serventias. E no meu caso, eu posso dizer que eu me afeiçoei ao aspecto artístico da capoeira. Porque há quem jogue capoeira para competir, como luta mesmo, que é uma defesa. Aliás, é mais defesa do que ataque. Se ataque para defender. Exatamente. Eu passei por todas essas fases, né? Eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui na rua, eu fui disputar capoeira com os outros, fui brigar, fiz tudo que todos fizeram. Mas depois, com a maturidade, eu fui, e pela educação que eu fui adquirindo, tanto na capoeira, que me deu a noção de conduta ética, como na dança, eu fui me lapidando, e aí a capoeira foi me levando para focar no aspecto artístico da própria capoeira. E aí, de utilizar a capoeira como um caminho para o desenvolvimento do dançarino, do bailarino, do artista do movimento. Porque, olha, Mary Wigman disse que a dança se faz com espaço. Você luta com o espaço, você foge do espaço, você cria no espaço. O mesmo ocorre com a capoeira. A capoeira é isso. Se você disser assim, mas é isso? Mas não é luta? Treina sozinho. É você e o quê? É você e o espaço. E se você treinar os movimentos no espaço, você vai estar fazendo o quê? Dança. Você tem uma coisa muito bonita no seu livro sobre espaço, que você fala sobre a sinosfera de cada jogador da capoeira, num diálogo entre os dois capoeiristas, que cria uma elipse. Um movimento espiralado. Espiralado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque o que é a sinesfera? A sinesfera é o nosso espaço pessoal. Como é que você entende sinesfera? Sabe quando você vai andando na rua, que outra pessoa vem e que você, de repente, desvia só antes de
haver um contato, só pela presença da sinesfera, você, né? E na capoeira é isso, essas duas sinesferas vão se acomodando e vão se moldando e vão jogando, e vão fazendo esse diálogo no espaço. O que ocorre? Nesse desenvolvimento, o movimento vai do circular para o espiralado. Se você olhar o jogo da capoeira Angola, sem pré-concepção, só olhar o movimento, você irá perceber que é só espiral em cima de espiral e mais espirais que vão dialogando. Você diz no seu livro que capoeira não é ganhar ou perder. Então, qual é o objetivo da capoeira? Então, a luta, na verdade, o que é luta? A luta é a interação entre os opostos. O que interessa na capoeira não é você ganhar, não é você perder. O que interessa é o aprendizado que você consegue a partir da sua prática. Ganhando, você tem um aprendizado, perdendo, você tem um aprendizado. Então, a essência é o desenvolvimento pessoal, não é a competição. O que eu mais admiro na capoeira é o respeito, a deferência dos alunos aos seus contramestres e mestres, a respeito à hierarquia sem autoritarismo. Eu sinto um rito. A capoeira pode ser considerada um rito? Com certeza. Por quê? É um rito pré-formático. Engraçado, né? É um rito performático. E essa coisa do respeito e da amizade. Olha, quem pede a benção é que é abençoado. Pedir a benção não é se humilhar. Na capoeira, o aluno mais antigo observa o aluno mais velho. O aluno mais velho observa o aluno formado observa o mestre. E todos vão aprendendo entre si. Talvez seja hoje, fora do politicamente correto, falar sobre hierarquia. Mas há um jogo hierárquico sem complexo de vira-lata, para citar Nelson Rodrigues. Quer dizer, você esperar o seu tempo para jogar, você esperar o seu tempo da sua aprendizagem, não é nenhum demérito. E isso a capoeira te ensina. E te ensina de várias maneiras, né? Te ensina porque faz parte do rito, e o rito acontece o seguinte: você não sabe por que você tem que fazer aquilo, mas no momento que você faz, você descobre o porquê. E quando você descobre o porquê, você não precisa mais explicar. Que lindo, que lindo. E uma coisa que você fala, que eu gostaria de fechar esse bloco sobre capoeira, que você fala que o movimento gera outras possibilidades de movimento, que ela é contínua, ela é uma criação contínua, que não se repete e que, a depender do seu parceiro com quem você está jogando, ela toma outros caminhos. Como se dá essa interação entre os jogadores? Essa é a essência da improvisação. O movimento, ele nunca termina. Ele encontra uma resolução. E mesmo que ele esteja aparentemente parado, ele continua dinâmico. Pensa bem, o capoeirista desce na negativa, mas ele não para na negativa, ele está dinâmico. Daquela negativa pode surgir o quê? Um rolê? Pode surgir o quê? Um AU? Pode surgir o quê? Um chapéu de couro? Quer dizer, mesmo o movimento aparentemente parado, ele é dinâmico. Então, é uma eterna movimentação, como a vida. A vida é o quê? Movimento.
Quando cessa o movimento, o que acontece? Cessa a vida. O lindo da capoeira é que a técnica dela é sempre com música, sempre com berimbau, sempre com pandeiro. A capoeira não se concebe sem o ritmo. O gingado, o capoeirista nunca está parado. O capoeirista está sempre gingando. Então, ele é dança, mas ele foi um instrumento de defesa muito forte numa época, não sei se você pode se referir, historicamente, como surgiu a capoeira é brasileira. Então, Eusébio, eu quero que você explique para nossos espectadores por que a capoeira é brasileira, tem raízes na ancestralidade africana, mas ela foi criada aqui na Bahia, possivelmente em Santo Amaro e no Recôncavo. No próximo bloco, Eusébio vai nos contar. Então, estamos começando o terceiro bloco do nosso Papo das Artes com o professor Eusébio Lobo, que está falando sobre capoeira. E ele vai agora nos explicar aonde nasceu a capoeira. A capoeira é genuinamente brasileira. Isso eu não tenho a menor dúvida. A ideia é a seguinte: quando você não tem arma, você transforma o seu corpo numa arma. E foi isso que aconteceu no Brasil com os escravos. E não é um privilégio só daqui. Em outras culturas, na cultura oriental, aconteceu o desenvolvimento de muitas artes marciais também pelo mesmo motivo. Quando o oprimido transforma o seu corpo numa arma. A capoeira, ela nasce de um repertório que é desenvolvido aqui no Brasil. Ele tem várias vertentes de África, porque a gente tem um equívoco de achar que a África é um estado, é um país, a África é um continente, várias influências, teve influências indígenas, nasce da influência indígena, africana, no sentido das de várias nações e culturas africanas. E da própria cultura brasileira. Então, capoeira só existe no Brasil. Tem alguns que têm um equívoco de... Alguém assistiu uns filmes da Kathleen Dunham e viu umas danças de galo da América Central e partiu da hipótese de que a capoeira poderia ter nascido lá. Eu comecei com a Kathleen Dunham muito antes disso. Com ela disse, nada disso. E ela é antropóloga, pesquisadora, ela também tinha certeza de que a capoeira era genuinamente brasileira. A capoeira tem gerado a divulgação da cultura baiana pelo mundo. Você tem ideia em quantos países a capoeira tem sido praticada? Quantitativamente, não. Mas eu sempre... eu até me arrisco a dizer que a capoeira é a manifestação brasileira que mais divulga o nosso país. Por quê? Porque se você lá fora aprende capoeira, você aprende a cantar, você aprende a cultura brasileira. Você, por exemplo, no samba, você aprende a sambar, mas você não aprende a cultura brasileira com isso. Você aprende a cultura do samba. Com a capoeira, você tem que conhecer, tem que cantar, tem que tocar e tem que conhecer a história do Brasil por meio da história da capoeira, que é o que eu tento fazer no meu segundo livro, contar a história do Brasil ao contar a história da capoeira. E são lindos que as canções da capoeira, elas são crônicas de época. Com certeza. Né? Conta que o moinho queimou, deixar queimar.
são histórias, inclusive, da situação do momento onde estão jogando a capoeira. Agora, voltando para a sua vida, você fez uma carreira brilhante como professor na Unicamp e aposentou-se. E hoje está vivendo na ilha de Itaparica, em Misericórdia, como um lazer de pesca. Eu queria que você contasse um pouco como esse capoeirista está usufruindo o seu tempo livre hoje. Hoje é o seguinte, eu moro na Misericórdia, que posso descrever assim, como uma vila de pescadores marisqueira. Esse é o lugar que eu escolhi para morar e eu transformei esse lugar na minha família. Porque a gente pensa que família é só a coisa consanguínea, mas podemos ter uma outra ideia de família. Família são aqueles seus amigos do jardim de infância. Família são seus amigos do colegial. Família são seus amigos da universidade. Família são seus amigos do seu bairro, que enquanto estão com você, é sua família. De repente você muda de bairro, você tem uma outra família. Então, assim, eu hoje vivo com muitos afazeres com essa grande família que eu tenho lá na Misericórdia. Porque é um lugar muito bonito. Não tem violência, ainda pode dormir de portas abertas, não tem tráfico. Se você for criança, se você for idoso, se você for mulher, se for o que for, não importa o seu gênero, você será acolhido lá. E isso é que me fascina. Falar em gênero, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de gênero na capoeira. Eu conheço um grupo de mulheres da Pá Virada, se não me engano, aqui na Bahia, capoeiristas, que elas reclamam de um certo machismo em algumas áreas, em algumas rodas de capoeira, machistas. Então, essa é uma pergunta para mim de extrema importância, porque a capoeira já é feminina por natureza, porque ela não é do tipo que defende e ataca, ou defende e ataca junto. Ela é só ataque, ela é só esquiva. Então a capoeira já é feminina por natureza. Olha só, em 1972 eu já dava aula para 150 alunas de capoeira na escolinha de forma e movimento de Carmen de Paternoster, Carmen Lúcia, Elígia Araújo e Ângela Dantas, no Garcia. Oh, que lindo! Eram 150 alunos. Maravilha! Nessa época, Itapuã gostava muito de ir lá sentar com a primeira esposa dele e ficava assistindo às aulas. Porque na escolinha de forma e movimento, era uma escola de dança que você entrava não para fazer aula de moderno, de jazz, disso, de aquilo. Você entrava para fazer o currículo da escola. Era uma escola que você entrava para fazer música, dança, capoeira e tudo mais. Então eu tinha 150 alunos. Também recebi uma foto, um desenho do Liberac sobre 1930 mulheres jogando capoeira. A questão... Aqui na Bahia? Aqui na Bahia. A questão do machismo é que isso vem por causa do método de ensino. Quando o método de ensino é aquele método de faz e reproduz o que eu faço, vai acontecer isso. Mas se o método é aquele que desenvolve o potencial daquele que está fazendo, pode ser mulher, pode ser velha, pode ser o que for. Então, o grande problema é esse, do método de ensino, que não respeita a particularidade de cada um. E aí você vê as meninas todas querendo imitar o machismo dos meninos. E é horrível, horrível. Porque a capoeira ela é totalmente improvisação. A ginga é só um guia espacial, não é uma forma
pré-estabelecida. É isso que é lindo na capoeira. Agora, voltando em gênero, e você falou em família, é importante dizer, notar que você gerou uma filha que hoje é uma coreógrafa contemporânea, tendo chegado à experiência com o grupo de Pina Bausch. Você pode falar sobre Morena? Morena, na realidade, ela é minha filha, mas filha do primeiro casamento da minha ex-mulher. Mas eu criei, participo da vida dela desde que ela tem 1 ano de idade. E lá é assim, né? Lá em casa tudo era capoeira. Então ela foi criada sobre os conceitos básicos da capoeira. Todos os meus filhos. E o que você acha dela como coreógrafa? Eu acho ela espetacular. Quer dizer, por que eu acho ela espetacular? Morena se define assim, quando você vai assistir um espetáculo dela, normalmente você diz assim, eu vou me surpreender. Quando você chegar lá, ela te arrebata. Que linda. Não é à toa que ela chegou na Pina Bausch e ganhou o prêmio da PCA em São Paulo e tem sido um sucesso. E olha só, porque ela não teve um modelo pré-estabelecido. Ela fez graduação na Unicamp e ela fez mestrado na UFBA, mesmo sendo uma artista. O que acontece agora, falando sobre isso? É que com esse movimento da UFBA, da Unicamp e da PUC, nasce uma nova geração de dançarinos que são dançarinos artista acadêmico. Na minha época tinha os acadêmicos e os artistas. Hoje você tem um novo, o quê? Não sei a expressão correta para dizer, tem uma nova modalidade, vamos dizer assim, que é o artista acadêmico. Ele é tanto acadêmico quanto artista. E eles vieram para nos substituir. Tanto que estão criando agora um doutorado profissionalizante, quer dizer que é profissional, que é considerando não só a tese escrita da pesquisa, como a pesquisa corporal, física, artística, criativa, né? Por quê? Porque antes nós não tínhamos pessoas capacitadas para avaliar. Dentro da academia, acadêmico que pudesse avaliar isso. Hoje, nós já temos. É igual a competição da capoeira. Existe a capoeira esporte, que o mestre Xarel pode muito bem falar sobre isso, que ele foi um dos criadores da capoeira esporte. Como você avaliar, igual o break, né? E aí eu trouxe até um artigo que fala lá na década de 70 e pouco, que o aspecto marcial do break tem similaridades com a capoeira. Uma das revistas americanas lá dizendo isso no início da criação do break, e que tinha outras influências de várias culturas, né? Aí um amigo retirou a página dessa revista e enviou para mim, está guardado aqui. Você trouxe um material riquíssimo, que é um acervo importante, que nós precisamos registrar isso, inclusive na Universidade Federal da Bahia. Não sei se em Campinas você deixou cópia desse material, que é muito importante. E finalizando, começando a finalizar essa nossa entrevista, que nós teríamos assunto para mais 3 entrevistas, que não esgotaria a experiência e a vida de Eusébio. Eu queria que você falasse, porque você, como capoeirista, desenvolveu todo um pensamento, toda uma reflexão, um sentido de vida. Eu queria que você desse um recado para quem está interessado em dança e em capoeira. Olha, o mais importante é o movimento. Aquele que se apaixonar pelo movimento vai ser um bom capoeirista, vai ser um bom dançarino. O restante é só complemento. A competição, a exibição, tudo mais são complemento. O que mais
empolga, o que mais atrai é a paixão pelo movimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero encerrar mais esse Papo das Artes, muito feliz de ter podido contar com Eusébio Lobo e quero convidar vocês, espectadores, para mais um Papo das Artes, o próximo que ainda será surpresa o nosso convidado.